Na quinta-feira de manhã, o RH me chamou na sala. Eu sabia o que era, não porque esperava ser demitido, mas porque na sexta-feira eu completaria 30 anos de empresa. 30 anos, um dia. E eu já tinha ouvido histórias. A moça do RH colocou um envelope na mesa e disse que a empresa havia tomado a decisão de encerrar meu contrato. Perguntei o motivo. Ela disse: reestruturação. Olhei para o envelope. Perguntei se ela sabia que na sexta-feira eu completaria o tempo necessário para a estabilidade pré-aposentadoria. Ela disse que estava ciente. Peguei o envelope. Saí da sala. Fui até minha mesa. Olhei para os 30 anos de coisas acumuladas numa gaveta e pensei numa coisa só. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Se você está chegando agora, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem uma história nova aqui. Meu nome é Roberto, tenho 58 anos, sou técnico em manutenção industrial e entrei nessa empresa com 28 anos. 30 anos no mesmo lugar, aprendi o trabalho lá dentro, fui promovido 3 vezes, treinei pessoas que hoje são gestores, conheço cada máquina daquele galpão pelo barulho que faz quando algo está errado. Nunca faltei sem justificativa, nunca tive advertência, nunca tive conflito com nenhum gestor. 30 anos de ficha limpa e fui demitido no dia anterior a completar o período que me daria estabilidade no emprego, a proteção que a lei garante ao trabalhador que está próximo de se aposentar. Faltava um dia. O advogado trabalhista que procurei na semana seguinte ouviu a história e não ficou surpreso. Disse que era uma prática conhecida, que empresas acompanhavam o tempo de serviço dos funcionários próximos da estabilidade e, em alguns casos, agiam antes que ela se consolidasse. Perguntei se era ilegal. Ele disse que era uma área cinza, que a lei protegia o trabalhador, mas que provar que a demissão havia sido motivada especificamente pela proximidade da estabilidade era difícil. A empresa poderia alegar reestruturação, corte de custos, qualquer justificativa genérica. Cinza. 30 anos de trabalho e a proteção que eu achava que tinha era cinza. Entramos com a ação. O processo durou 2 anos. Durante esses 2 anos eu estava com 58 anos, sem emprego, sem a estabilidade que havia construído ao longo de 3 décadas, tentando me recolocar num mercado que olhava para o meu currículo e via a idade antes de ver a experiência. Fiz entrevistas, muitas. Cheguei na fase final de algumas. Não fui chamado de volta em nenhuma. A conta bancária foi diminuindo. A poupança que havia guardado para os primeiros anos de aposentadoria foi sendo usada para pagar as contas do presente. E o processo seguia. A virada veio de um e-mail. Um ex-colega de trabalho que havia saído da empresa meses depois de mim me enviou uma mensagem. Disse que havia encontrado por acidente uma troca de e-mails internos durante um processo de auditoria que ele havia participado como prestador de serviço. Nos e-mails, gestores da empresa discutiam o timing das demissões de funcionários próximos da estabilidade. O meu nome estava num desses e-mails, com a data da minha demissão planejada com antecedência, um dia antes de completar 30 anos. Não era reestruturação, era planejamento. Levei o e-mail para o advogado. Ele ficou em silêncio por um momento depois de ler. Depois disse: isso muda tudo. E mudou, com a prova documental. O processo tomou outro rumo. A empresa tentou contestar a autenticidade do documento, não conseguiu. A decisão veio meses depois. Ganhei o processo. A indenização foi significativa. Não devolveu os 2 anos. Não devolveu as entrevistas. Não devolveu a poupança que gastei enquanto esperava. Mas reconheceu o que havia acontecido. Hoje tenho 60 anos, estou aposentado, a vida seguiu. O que ficou dessa história não é a vitória no processo, é a lembrança daquela moça do RH dizendo que estava ciente de que faltava um dia, ciente de que 30 anos de trabalho não pesavam mais do que o custo de me manter por mais 24 horas. Aprendi que instituições não têm lealdade. Lealdade é uma via de mão dupla entre pessoas. Empresa não é pessoa, empresa é decisão. É número, é planilha. E quando você vira um número numa planilha de custo, 30 anos de ficha limpa não aparecem em nenhuma coluna. O que me salvou não foi a lealdade que eu havia construído. Foi um e-mail que um ex-colega encontrou por acidente. E é nisso que eu penso quando alguém me diz que a empresa vai reconhecer o esforço. Talvez reconheça, mas guarda o contrato, guarda os documentos, guarda tudo. Porque na hora que importa, você vai precisar de prova, não de história. Obrigado por ter ficado até aqui. Se esse relato te marcou, deixa o like. Ajuda muito o canal a chegar em mais pessoas. E se você tem uma história parecida, conta nos comentários. A gente lê tudo.